Bom, então sejam bem-vindos a essa aula sobre o baralho de Zé Pilintra, né? Essa nossa primeira aula desses 3 dias é um curso de introdução ao Zé Pilintra e de introdução ao baralho de Zé Pilintra e também conhecer um pouco sobre esta maravilhosa entidade da Umbanda que se apresenta em diversas linhas, diversas falanges, né? Então, esse curso será um curso introdutório, né? Será um curso introdutório onde nós iremos aprender algumas questões relacionadas ao baralho, tá? Falar um pouco sobre firmezas, falar um pouco sobre como que funcionam os jogos, chakras, ervas, banhos, mirongas de Zé Pilintra. Então, não é apenas um curso de baralho. É um curso sobre Zé Pilintra, tá? E a gente já vai começar falando na nossa aula de número um aqui, né? Um ponto importante que é, antes de você iniciar o estudo das 36 cartas do baralho, você precisa entender que as cartas trazem e desvendam os mistérios da vida através dos símbolos das cartas. Então, todos os baralhos que nós utilizamos para fazer leituras, né, principalmente esse modelo de 36 cartas, eles não são apenas cartas. Elas decodificam a vida, né? Se a gente pega, por exemplo, dentro da ideia do tarô, o tarô nós temos a palavra arcano, que em latim, a palavra arcanus, né, significa mistério. Então, cada carta, cada lâmina é um mistério a ser desvendado. Então, nós falamos que o baralho nada mais é do que mistérios da vida, que são lidos através dos símbolos das cartas, certo? Então, cada carta possui o seu símbolo. Dentro do baralho de Zé Pilintra, nós vamos ter 3 tipos de leitura importantes. A primeira é o estudo numerológico. Então, estudar a numerologia das cartas. O segundo, o símbolo. E o terceiro, o que vem escrito. Alguns baralhos já não vem mais escrito o tema da carta, mas outros vêm. E no curso eu vou mostrar a diferença desses baralhos também, certo? Bom, como que eu devo utilizar o meu baralho? Então, use sempre o seu baralho. Sempre. Ah, mas o meu baralho não foi consagrado. Ah, eu não sei ainda. Não tem problema. Faça desta prática um bem-estar diário para a sua alma. Então, se você ainda não estudou, não fez o curso do baralho comigo, se você ainda está começando ou já estudou, mas ainda tem dificuldades, abra o baralho, que você vai perceber o bem que ele vai te fazer. Por que que eu falo isso, né? De trazer um bem para a sua vida. Porque o baralho, ele vai te ajudar em inúmeras questões, né? Como, por exemplo, a meditação, meditar sobre uma carta. Então, vamos trazer um exemplo. Vamos trazer um exemplo. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Vamos supor que tenha caído para você a carta de número 15, que é a carta das viagens ou mudança de vida. Eu não sei ainda ler essa carta, então não sei o que essa carta vai me trazer como significação. Mas aqui eu já consigo identificar o que vem escrito nela. Eu ainda não aprendi a fazer a leitura da numerologia e nem o significado simbólico da carta, mas eu sei o que está escrito aqui, né? Que está dizendo viagens ou mudança de vida. Então, como que eu posso fazer um exercício diário? Simples. Pense, em que área da minha vida eu preciso promover uma mudança? Eu acho essa frase muito interessante. Por quê? Porque é só vocês aplicá-la
aplicar essa frase em todas as cartas. Um outro exemplo. Vamos supor, carta 21, que é a carta do casamento. Nem todo mundo é casado. Então, mas casamento não é só casamento de matrimônio. Casamentos são alianças. Então, como que andam as alianças na minha vida? Em que área da minha vida eu preciso ter mais um olhar mais atento nas minhas alianças, nos meus casamentos, né? Seja de trabalhos, casamentos energéticos, tá? Por exemplo, mais um exemplo, carta de número um, que é a carta das virtudes e sabedoria. Em que área da minha vida eu preciso ter mais sabedoria? Ou quais virtudes eu preciso desenvolver em minha vida? Virtudes são nada mais são do que qualidades. E se a gente pegar dentro da concepção da reencarnação, nós viemos para cá para desenvolver virtudes e corrigir defeitos. Então, esse exercício, você que já está assistindo essa primeira aula, já vai poder fazer na sua casa com o seu baralho. É só você colocar a pergunta: em que área da minha vida eu posso, eu preciso, eu devo, tá? Uma coisa que eu quero trazer para vocês, que eu acho importantíssimos, é vocês não utilizarem o verbo tentar, porque o nosso cérebro, ele não processa o verbo tentar. Porque tentar para o cérebro vai ser entendido como não. Então, o que que você deve fazer? Em que áreas eu vou melhorar, eu preciso melhorar, devo melhorar, e não eu devo tentar melhorar. Devo, executo, faço, coloco em prática, certo? Então, as cartas, quando vocês começarem a tirar carta, uma carta por dia, mesmo você ainda não tendo estudado, você compreenderá que você pode fazer a meditação sobre o que aquela carta está trazendo para você. Voltando para voltando para o nosso material da aula um, vem a pergunta, né? O que é cartomancia? O que é cartomancia? A cartomancia, ela estuda os arcanos. Arcanos, como eu disse no começo desta aula, significa mistérios. Então, os mistérios da vida. A cartomancia estuda os mistérios da vida, os métodos, as orientações e os jogos do baralho, tá? Seu Zé Pilintra, ele costuma dizer que o baralho, até mesmo o baralho convencional, ele é a representação do jogo da vida. Os oráculos de Zé Pilintra são o jogo da vida. Os dados, o baralho, todos eles representam a constituição do ser humano. O baralho, ele tem um papel divinatório, não adivinhatório. O baralho não está ali para adivinhar nada. Ele tem um papel divinatório. O que que significa? Qual a diferença? Né? Adivinhatório seria apenas adivinhar o que está ali. Divinatório é tornar tudo divino, sagrado. Só que ele também tem outros usos, como meditação, que é como eu ensinei para vocês, né? Meditação. Vocês estão com o baralho de vocês aí? Sim? Ah, muito bem. O Jorge não está, mas tudo bem. Então, o que que vocês podem fazer? Como eu ensinei, tire uma carta. Tire agora nesse momento. Pegue o seu baralho, concentre-se e pergunta, antes de tirar a carta, pergunte. Feche seus olhos, respire profundamente e entre em conexão com o seu coração. E a partir dali é que você já está concentrado, trazendo toda a sua energia para o seu coração. Você respira profundamente e pergunta:
O que eu preciso, o que eu preciso saber hoje? E puxe uma carta. Puxou uma carta e a carta que saiu, você vai perguntar. Como eu ensinei, vamos supor que tenha caído. Deixa eu pegar uma carta aqui, aleatória. Ó, saiu a carta 34 do casamento feliz, né? Só que essa carta, como eu falei, em que área eu preciso ter mais felicidade? Então, é um momento de meditar sobre isso. O segundo ponto que o baralho traz é o de desenvolvimento espiritual. Por que que ele traz esse desenvolvimento espiritual? Porque o baralho, ele vai te colocar em constante contato com a entidade malandro ou malandra que te assiste. Logo, você terá muito mais força, conexão. Oi, George. O som tá cortando, cortou o que você estava falando. Cortou? Então vamos lá. Sobre desenvolvimento espiritual, né? O desenvolvimento espiritual, ele vai trazer como força porque você vai ter muito mais conexão com a sua entidade, tá? Muito mais conexão com o malandro, com a malandra que assiste você, certo? Vocês estão me ouvindo? Tá acompanhando bem? Tá, perfeito. Então vamos lá. Próximo ponto: rituais e magias, né? Então, nós temos aí também, é, dentro do baralho, a gente pode fazer rituais e magias, tá? Rituais e magias. Magias de prosperidade, magias de saúde, magias de amor, tudo isso através do baralho e que eu vou ensinar durante o curso, tá? Até aqui, alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. Vamos falar agora sobre as figuras representativas. Vamos, o baralho que a gente vai utilizar, né? Ele não vem com os naipes, mas nós temos o outro baralho, que é o baralho convencional. Esse eu não vou ensinar nesse curso. Esse baralho que nós temos de 52 cartas, né? Esse aqui eu não vou ensinar no curso, mas eu vou falar um pouco sobre o porquê que o baralho ele é tão importante dentro da linha de Zé Pilintra, dentro da linha dos malandros, tá? Primeira questão que nós devemos prestar atenção sa- é, é sobre as figuras representativas, tá? Os elementos da natureza, eles estão presentes no baralho, que são os naipes. Mesmo que eles não estejam ilustrados no baralho, nós utilizamos essa força para ajudar na interpretação das cartas. Analisar os aspectos positivos e negativos da carta vão depender da conexão mediúnica e intuição, certo? Então, nós interpretaremos as cartas pelo seu lado positivo, pelo seu lado negativo, de acordo com a nossa conexão mediúnica, com a nossa intuição e também com aquilo que vem nas cartas. Cartas tanto antes quanto depois, tá? Nós temos dentro do baralho convencional, né? Dentro do baralho convencional, nós temos os quatro elementos e os naipes. Então a gente tem aqui copas, espadas, paus e ouros.
né? No baralho do seu Zé, ele não vem com naipe, mas durante o curso eu vou falar quais são as cartas que têm o naipe escondido, tá? Para vocês anotarem. Bom, vamos entender um pouco sobre o que são estes elementos. Mas antes da gente falar sobre esses 4 elementos, né? Vamos ler aqui. Copas, que é o coraçãozinho aqui, traz como referência o elemento água. E trata sobre o quê? Sobre questões relacionadas às emoções, vida afetiva, os sentimentos profundos. Paus, que é esse aqui, trata do elemento fogo e abrange assuntos ligados à criatividade e à imaginação, né? É a mente consciente. E também trata de questões da espiritualidade. Ouro, que é esse aqui, né? Embaixo, ele abrange questões de dinheiro e de bens materiais. E espadas vai tratar sobre o elemento ar, que abrange os assuntos ligados à mente. Então, estes são os 4 naipes do baralho de Zé Pilintra, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre o que são estes naipes e o porquê que nós trabalhamos com naipes também, tá? Primeira coisa que é bem interessante a gente entender o que significa a palavra naipe. A palavra naipe, ela tem como significado tipo, a palavra tipo ou família, certo? Então, as cartas elas vão ter um tipo, uma família. E aí, o que acontece? As cartas é que nem quando as pessoas dizem, por exemplo, assim, você está vendo o naipe daquela, olha o naipe daquele cara, por exemplo, né? O que isso significa? Qual é o tipo daquela pessoa, tá? Então a palavra naipe tem esse sentido, tipo ou família, tá? O baralho convencional, então, ó, o opa, baralho convencional, ele possui 52 cartas e são divididas, não, e é dividido, né? O baralho e é dividido em 4 naipes, certo? Só que nós temos o As e depois as cartas numeradas de 2 a 10 e depois as cartas da corte. Eu vou explicar um pouco só para vocês entenderem sobre a estrutura do baralho, para depois a gente voltar para falar daquele baralho de 36 cartas, tá? Bom, somando aqui, nós temos ao todo 52 cartas, certo? Por que que o baralho tem 52 cartas, tá? Então, o baralho possui 52 cartas, pois o ano tem 52 semanas. São 13 cartas por naipe, que é igual às, que é igual às 13 semanas de cada estação. E essa é a estrutura do baralho. Então, tudo existe um fundamento, tudo existe um porquê. Por isso que eu digo, é mexer com o tempo. Trabalhar com baralho é um jogo da vida, tá? E continuando, nós vamos falar basicamente sobre os 4 naipes, né? Copas, espadas, ouros e paus. Copas, dentro da versão espanhola, os 4 naipes eles também representavam grupos sociais medievais, tá? Grupos sociais medievais.
Então, Copas falava muito sobre a questão da alma e era representado pelos religiosos, ou seja, pelo clero. Espadas já era muito mais voltado para o mundo feudal, para os militares. Então, era muita estratégia. Logo, trabalhava-se muito o lado mental. Ouros. Aqui a gente está falando de burguesia, tá? Então, elemento terra, né? Vida material. E o último, paus, que vai falar sobre fogo, né? Mas principalmente sobre questões relacionadas ao espírito, tá? E aqui, quem se enquadrava na época eram os camponeses, aqueles que sofriam, logo, aqueles que estavam mais próximos de Deus. Além disso, os quatro naipes também representam representam os quatro estágios da vida. Então, nós temos a infância, nós temos a juventude, a maturidade e a velhice, certo? Vamos supor, a pessoa, né? A pessoa cai muito, cai uma carta sempre do naipe de copas. Essa pessoa, ela está muito ligada ao coração, né? Aquelas do sentir, sentir na pele, né? E então, em qual estágio da vida essa pessoa está vivendo? A juventude, tá? Então, às vezes a imaturidade está muito presente na vida dessa pessoa, certo? Além disso, os quatro naipes também vão representar as estações do ano, sendo que Paus, que é o elemento fogo, tem como estação o verão. Ouros, que tem como elemento terra, representa a primavera. Depois nós temos espadas, que tem o elemento ar, que representa o outono. E por fim, copas, que representa o elemento água, tem como estação do ano o inverno, certo? Dúvidas aqui? Alguma dúvida? Seu áudio está fechado, Ivone. Abre. Abri. Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, eu vou ter todos, né? Sem jogar nada. Não, Não tem problema. Você está aqui para isso, por isso para que eu tô anotando, aprender do zero. por isso que eu estou anotando Está anotando tudo, né? tudo. Que maravilha, perfeito, perfeito. Então, bom, então como eu estava dizendo, né, o, o baralho de Zé Pilintra, né, ele tem como os elementos, né, da natureza, eles são muito ligados até mesmo por questões da tradição do baralho cigano, né? E, e aí o que acontece? Eles acabam adentrando no jogo do baralho por representar a vida. E como eu disse,
né, nós temos os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. E cada um também existe um verbo, tá? Então, vejamos da seguinte forma. O fogo, ele tem o poder de manifestar, tá? Então, o fogo, ele manifesta. A água, ela tem o poder do sentir. A terra tem o elemento ter, o verbo ter, possuir. E o ar, pensar, tá? Vamos para ficar mais claro. Eu vou pegar aqui a carta de número 8 do baralho, tá? Deixa eu pegar aqui, carta 8 do baralho. Olha, carta 8, certo? Carta da lâmpada. E aqui está escrito surpresas, ok? Então, o que isso quer dizer? Essa carta é uma carta do naipe de espadas. Por quê? Porque ela traz como elemento ar. E o elemento ar é pensar, ideias, plano das ideias. Certo? E quais são as sensações que nós temos? Nós temos 4 sensações. Assim como nós temos 4 elementos, nós temos 4 sensações: quente, frio, úmido e seco. Certo? Nós temos 4 sensações: quente, frio, úmido e seco. Sendo que o fogo manifesta, a água sente, a terra tem, o ar pensa, o quente expande, o seco determina, o úmido adapta e o frio concentra. Alquimia. Isso é pura alquimia, tá? Então, essa carta de número 8, nós temos aqui o elemento luz, né? Então, a luz, ela tem como força, certo? O elemento ar, pensar, pensar ideias, ideias, luz, quente, quente, expansão. Então essa carta traz. Olha que eu não estou lendo, eu não estou fazendo a leitura do símbolo, estou fazendo apenas a leitura dos naipes. Logo, essa carta vai se tratar sobre pensamentos e expansão. Não é lindo? Não é lindo isso? Então, essa é a importância da gente conhecer bem os 4 elementos da natureza e como os naipes se relacionam com o baralho, certo? Por hoje vai ser só. Na aula de amanhã, nós continuaremos falando sobre o baralho de Zé Pilintra. Eu espero vocês às 20h30, tá? Para nossa aula. E ainda falaremos sobre estrutura do corpo, como que as cartas respondem, ervas para vocês se aproximarem da energia de Zé Pilintra, que ervas vocês tomam para fazer a leitura, ficou carregado, quais ervas você usa para se descarregar, quais ervas você usa também para se aproximar da espiritualidade para fazer os seus atendimentos, algumas mirongas também. Então, ainda temos mais 2 dias. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula, né? Tenham feito todas as anotações e reassista esta aula. Reassista esta aula que está disponível no YouTube. A apostila será enviada para os grupos do baralho. Então, se você gostou dessa aula, comente que eu irei responder as suas dúvidas, seja no WhatsApp ou seja no YouTube, tá certo? Encontro vocês amanhã às 20h30. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.